Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam bem e bem dispostos para a nossa aula nesta quarta-feira, 7 de outubro, uma aula de revisão, onde nós vamos estar vendo alguns conteúdos que foram trabalhados, tá bom? Para que vocês possam estar revendo e se preparando para a nossa avaliação, ok? Então vamos lá, com muita atenção. Em uma de nossas aulas, nós vimos os ambientes das plantas e nós vimos que as plantas vivem em diferentes ambientes, que nem todas vivem, né, no mesmo local, no mesmo ambiente. Então, vamos ver. Nós vimos que tem plantas que são terrestres, porque elas vivem na terra, no solo, como o cajueiro. Nós vimos também que existe a planta aquática, que vive na água, como a Vitória régia. Ela tanto pode estar submersa lá no fundo, né, da água, dos rios, dos lagos, da lagoa, como, por exemplo, a alga que vive no fundo do mar, né? Como submersa, assim como está a Vitória régia. E nós vimos também que tem a planta aérea, que são as plantas que vivem nos caules de outras plantas, como a orquídea. Então, olha só, as plantas que vivem na terra são chamadas de terrestres, como o cajueiro, a mangueira, o coqueiro, o pé de carambola, de siriguela, os cactos, as palmeiras, roseiras, né? Boa parte delas, porque como nós vimos, a orquídea, ela é terrestre também, ok? Mas ela é aérea porque ela se desenvolve no caule de outras plantas, certo? E a planta, né? As plantas que vivem na água, elas são chamadas de aquáticas, ok? Como nós vimos aí a própria Vitória régia, nós podemos ver as algas, certo? E também tem as plantas aéreas, né? Que, como eu falei, ó, as plantas terrestres que se desenvolvem acima do solo, cujas raízes se prendem no caule de outras plantas, são chamadas de aéreas. Aéreas, ok? Então, gente, por exemplo, as samambaias, certo? Então, a aérea é uma planta também terrestre, mas ela vive, né? Ela se prende no caule de outras plantas, certo? Então, nós vimos tudo isso. Então, isso é um conteúdo importante não só para avaliação, mas para a nossa vida. É importante a gente saber, né, o ambiente de cada planta, certo? Então, vamos lá. Nós vimos também que a folha é uma parte da planta, a flor também, a semente, a raiz, o caule e o fruto. Então, aí nós temos 6 partes, né, das plantas. A folha, a raiz, a flor, a semente, né, e o fruto. E nós vimos também que cada uma dessas partes, ela tem a sua função na planta. Quem lembra? Quem lembra a função da folha, da flor, da semente, da raiz, do caule e do fruto? Pois vamos rever. Então, olha só, a função de cada uma das partes das plantas. A raiz, ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Então, vocês lembram, não lembram? Que a raiz, como vocês podem ver aqui, ó, ela está indo, ó, buscar retirar a água e os sais minerais
que a planta precisa, né? Para estar viva, para estar bem, que ela precisa. E ela também, como vocês estão vendo, ó, ela prende, ela fixa a planta ao solo. Então, essa é a função da raiz. Não esqueçam, tá? E o caule? Olha só o caule. O que é que faz o caule? Ele sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. Então, o caule, né, ó, o caule, ele leva a água retirada pela raiz e os sais minerais para todas as partes da planta. É isso que faz o caule, como vocês acabaram de ver. Ok? Estão entendendo? Estão aprendendo? Vamos lá. E as folhas, gente? O que faz? Qual é a função das folhas? Vamos rever, tá bom? São responsáveis pela respiração e transpiração. Vamos lá, continuando. E as flores? As flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que dão origem aos frutos. Então, essa é a função das flores, né? Então, a função das flores é exatamente essa: reproduzir, né? É a reprodução das plantas, né? Elas dão origem aos frutos. E os frutos? Olha só que delícia de maçã. Eles guardam as sementes. E as sementes? Elas ficam no interior. Olha aqui a sementinha, ó. A sementinha, né? O grãozinho de milho, que é uma semente, ó. Ele deu origem a um pé de milho. Então, olha só. As sementes, elas ficam no interior dos frutos, aqui lá no fundinho, dentro da maçã ou de qualquer outro fruto, não é? E ela, ó, as sementes, elas darão origem a uma nova planta, como vocês estão vendo aqui ao lado, né? Ó, a semente, ela foi, ó, jogada ao chão, foi plantada, foi cultivada e nasceu um pé de milho, ok? Está ficando tudo direitinho, não está? Pois eu quero ver, tá bom? Aqui nós temos raízes comestíveis, que também é uma parte da planta. Nós temos a beterraba, a batata, a macaxeira, a cenoura, mas existem outras raízes também que são comestíveis, que servem para a nossa alimentação. Tem a cebola, o gengibre, a batata doce e outras tantas. Então, olha só, essa é uma parte da raiz, aliás, da planta, que serve como alimento. Então, prestem atenção. E nós temos também as folhas comestíveis, o repolho, a selga, o espinafre, o brócolis, a alface, o coentro, o couve-folha, a couve-flor. Então, todas essas são folhas comestíveis, né? E é uma parte da planta. Combinado? Então, vocês estudem, tá bom? As plantas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Para a fabricação de produtos, pode-se aproveitar a planta inteira, parte dela ou substâncias que ela produz.
Por exemplo, a madeira, né, é uma parte da planta que pode ser utilizada. A madeira é obtida do caule das árvores. A madeira é utilizada na fabricação de móveis como essa cadeira, ok? Então, olha só, né? As partes das plantas, elas podem ser utilizadas de diversas formas. E nós temos também, olha aqui, o óleo de soja é obtido a partir da semente de soja. Olha aqui, a semente é mais uma parte da planta utilizada no nosso dia a dia. E o óleo de soja é utilizado para cozinhar, ok? Então, vocês estão vendo aí que várias partes das plantas podem ser utilizadas no nosso dia a dia de diversas formas. E aqui nós temos o látex. Ele é extraído do caule da seringueira, que é uma planta, que é uma árvore, ok? Olha aqui o látex, tá vendo, ó? Esse líquidozinho branco, certo? E o látex é utilizado na fabricação de borracha que está presente em diversos objetos, como, por exemplo, uma borracha escolar, balão, luvas, um pneu de carro ou de bicicleta, ok? Então, mais uma parte, né, da planta que é utilizada. E vocês viram, né, em uma atividade realizada na aula passada que as plantas são cultivadas tanto no pomar, quanto na horta, quanto no jardim. E vamos ver o que é cultivado no pomar. Nos pomares, geralmente, são cultivadas plantas que produzem frutas, como mangueiras, abacateiros, mamoeiros, videiras, macieiras, limoeiros, pé de carambola, entre outros. Então, no pomar, nós podemos encontrar diversos tipos de frutas, ok? Vai depender do que for plantado naquele pomar, certo? Então, é isso que é cultivado em um pomar. São as frutas. Tia, o que é videira? É um pezinho de uva. E o que é macieira? É o pezinho de maçã. Então, como vocês estão vendo aí? Então, estude para aprender, ok? E o que é cultivado em uma horta? Nas hortas, geralmente, são cultivadas plantas como alface, tomate, cenoura, pimentão, repolho, couve, almeirão, entre outros. Vocês estão vendo aqui também, olha só, a berinjela, a abobrinha, a cebolinha. Então, muitas coisas, tá bom? Todos os tipos de verduras, legumes, eles podem ser cultivados em uma horta. Então, vamos lá. E agora, o que é cultivado em um jardim? Em geral, no jardim são cultivadas plantas ornamentais, ou seja, utilizada para enfeitar o ambiente. E aí, todas as plantas que são para enfeitar, elas são cultivadas em jardins, ok? Então, como vocês veem, as palmeiras, certo? Os cactos, as roseiras. Então, em um jardim, vão estar lá cultivado tudo que for planta ornamental, como vocês podem ver aqui, ok? Então, estudem. No livro de ciência, página 94, cuidando das plantas. Clarice plantou um arbusto no canteiro de sua casa. No dia seguinte não choveu e o tempo estava bastante seco. Veja como a planta ficou. Então, olha só, gente. A Clarice toda satisfeita, né? Plantou o seu arbusto.
Alguns dias depois, ela foi lá e como estava o seu arbusto? Todo seco, né? As folhas todas murchas. E ela ficou triste. E ela perguntou, por que a planta ficou com essa aparência? Ora, se os dias estavam secos, se não choveu, né? O que aconteceu? A planta murchou por falta de água, porque a planta precisa de água para viver. Então, a falta de água fez com que a planta murchasse. Qual seria o cuidado que a Clarice poderia ter tido com a planta para evitar essa situação aqui mostrada? Então, para evitar isso aqui com a plantinha, né? Ela deveria ter regado a plantinha dela, já que não estava chovendo, que o tempo estava muito seco. Se ela tivesse regado, a plantinha dela não teria ficado dessa forma. Não era verdade? Então vamos lá. Após alguns dias, a planta de Clarice murchou e perdeu algumas de suas folhas. Clarice contou à sua professora de ciência o que aconteceu com o arbusto que ela havia plantado. A professora explicou que para viver e se desenvolver, as plantas precisam de alguns componentes do ambiente, como a água. Quando as plantas não recebem quantidade adequada de água, elas podem ter alguns prejuízos, como redução no seu crescimento, no tamanho das folhas, mudança de coloração das folhas, além de queda de frutos e de flores. Quando a falta de água é intensa, a planta pode até morrer. Então, as plantas precisam de água. Ah, mas as plantas têm que ter muita água? Não, ela tem que ter água na quantidade adequada. Se não estava chovendo, se o tempo estava seco, a Clarice deveria ter regado a sua planta. Não era verdade? E se ela tivesse passado mais dias, né, sem água, ela iria morrer, porque ela já tinha murchado. Vamos lá. Mas será que as plantas precisam apenas de água para sobreviver? Será, gente, que é só de água que as plantas precisam para sobreviver? Nós, seres humanos, nós precisamos só de água? Vocês lembram lá que é a raiz, né? Qual é a função da raiz? É só retirar a água do solo? Não, não é? Ela retira o que também? Os sais minerais. Mas será que é só isso? Então vamos lá. Então, para responder à questão e explicar a relação entre as plantas e outros componentes do ambiente, a professora Clarice realizou os seguintes experimentos com os alunos. Então, eles separaram os 2 copos plásticos e plantaram uma semente de feijão em cada um deles. O copo A foi colocado no pátio da escola e o copo B foi guardado dentro de uma caixa de sapatos escura. Os copos com feijão permaneceram nesses locais por 4 semanas e receberam a mesma quantidade de água. Veja abaixo como as 2 plantas ficaram ao final do experimento. Então, olha só, a planta que ficou no pátio da escola, né? Como está? E a planta que ficou dentro de uma caixa escura, como está? Por que será que elas ficaram diferentes? Vamos ver então por que será? Além de água, as plantas precisam, sabe de quê? De luz solar para crescer e se desenvolver adequadamente. Isso porque a luz solar é utilizada pelas plantas na produção do seu próprio alimento. Então, a luz solar também é muito importante. Então, aqui, na falta de luz solar, as folhas da planta assumem uma coloração amarelada e o caule fica mais fino e comprido,
quando comparado com as plantas que ficam expostas à luz solar. Então, vocês estão vendo aí, né? Como é que fica? Quando não tem a luz solar, né? O caule fica mais fino e mais comprido, né? E as folhas assumem uma coloração amarelada, então elas ficam amarelas, ok? Então a luz solar também é muito importante. Não adianta ter só a água. Vamos lá. Além de água e luz solar, as plantas precisam de outros cuidados para se desenvolver adequadamente. Vamos conhecer? Então, o solo no qual as plantas são cultivadas deve estar como? Ó, fofo, para facilitar a entrada de água no solo, ok? Então, vamos continuar. As plantas devem receber água em quantidade adequada, pois tanto a falta de água quanto o excesso de água podem prejudicar as plantas. Então, nem pode ficar sem água completamente, nem pode alagar a planta com água, ok? Em alguns casos, o solo deve ser adubado, ok? A adubação adiciona nutrientes ao solo, porque senão o solo vai ficar fraco e não vai ter nutrientes para a planta. As plantas precisam de espaço adequado para se desenvolver, por isso é preciso avaliar o tamanho dos vasos, né, onde elas são plantadas. Se o vaso for muito pequeno para a planta, ela não vai se desenvolver, ela vai ficar sempre pequena, ok? Então, gente, vocês já viram muitas coisas, não é? Vocês viram as partes das plantas, a função de cada uma. Vocês viram que as plantas precisam para se desenvolver bem. Vocês tudo viram que é cultivado no pomar, na horta, no jardim. Vocês viram que tem raízes, que tem folhas comestíveis, ok? Então, a tia Jane quer que vocês estudem bastante, vocês revejam essa aula quantas vezes quiserem, quanto mais vezes mais vocês vão aprender, ok? E agora vamos continuar com a nossa atividade. Essa é uma atividade de revisão, ok? Todas as respostas vão estar nessa aula aqui, ok? Vocês podem, depois de ver, quando copiarem a atividade no caderno de vocês com cabeçalho, não vão esquecer nada, certo? Escreva o nome da escola, o nome de vocês, a data, tá bom? Coloca lá atividade de revisão, certo? Aí vocês vão tentar responder sem ver nada. Mas caso vocês tenham dúvida, vocês podem ir no livro, tá bom? A questão aí é 7, 8, 9, 10 são aqui do livro, tá bom? Das páginas 94, 95 e 96, tá bom? Mas tudo aqui também vai estar no livro, ok? Então, vocês respondam bem bonito, com capricho, sem preguiça, sem dar trabalho à mamãe, sem choro, tá bom? Estudem bastante, revejam essa aula, quantas vezes mais vocês verem, mais vocês vão aprender, para vocês estarem craque na avaliação. Lembrando que a importância maior não é a avaliação, é a aprendizagem de vocês, porque tudo isso vai servir para a vida. Então, um beijo e até a próxima aula.